Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Seu nome era Eleanor Whitman, uma jovem herdeira de uma família rica e influente. Sua vida sempre fora ditada pelas regras de seus pais: elegância, casamentos estratégicos, aparência impecável. Mas Eleanor sonhava com uma liberdade que lhe era negada, com um amor sincero, distante de cálculos e contratos. Um dia, sob pressão familiar, ela foi forçada a se casar com um jovem apresentado a ela como Samuel Hart, um homem modesto e pobre, mas conhecido por sua honestidade e simplicidade. Recusando o casamento, Eleanor, no entanto, resignou-se a ele, consciente de que sua escolha não tinha lugar neste mundo onde dinheiro e prestígio mandavam em tudo. O casamento aconteceu em uma mansão suntuosa, decorada com flores e lustres cintilantes. Mas, desde a primeira noite, Eleanor pressentiu que algo estava errado. Samuel, apesar de sua aparência discreta, parecia esconder uma autoconfiança e um conhecimento de mundo muito maiores do que demonstrava. Alguns dias depois, durante uma conversa casual, Eleanor fez uma descoberta surpreendente. Samuel não era o homem pobre que lhe haviam dito. Por trás daquela máscara de modéstia, escondia-se um herdeiro poderoso, um homem de influência e riqueza muito superiores às dela, que fingia ser ingênua para revelar seu verdadeiro caráter. O mundo de Eleanor virou de cabeça para baixo. Ela percebeu que sua vida de privilégios e fingimento não era o único caminho disponível. E diante desse homem misterioso e inteligente, ela teve que decidir se continuaria representando o papel da garota rica e obediente, ou se aceitaria a verdade e o amor verdadeiro por trás da máscara. Eleanor Whitman contemplava a mansão da família da janela de seu quarto, com o coração pesado. A chuva caía suavemente como se chorasse com ela. Durante semanas, seus pais a pressionaram para se casar com um certo Samuel Hart, um jovem que descreviam como simples, honesto e sem fortuna. Mas Eleanor sabia a verdade: seu casamento jamais seria uma escolha, apenas um arranjo para manter a imagem perfeita da família Whitman. Chegou o dia do casamento. Os criados circulavam apressadamente, flores frescas perfumavam o salão e o lustre principal refletia 1000 reflexos de luz no mármore imaculado. Eleanor, vestida com um deslumbrante vestido branco, desceu as escadas com uma graça forçada. Seu rosto estava impassível, mas sua mente fervilhava de rebeldia e medo. Samuel Hart estava lá, parado perto do altar improvisado na sala principal. À primeira vista, ele parecia corresponder à descrição de seus pais: modesto, reservado, quase tímido. Mas Eleanor não pôde deixar de notar o brilho estranho em seus olhos, uma inteligência e autoconfiança que superavam em muito a simplicidade que lhe haviam ensinado. O casamento foi celebrado rapidamente, sem grandes demonstrações de paixão, mas com toda a solenidade exigida pela família Whitman. Eleanor sentia a cada momento como se fosse um peso sobre seus ombros. Quando Samuel pegou sua mão, ela esperava constrangimento ou desconforto, mas ele a segurou com uma firmeza gentil, uma segurança que a surpreendeu. Após a cerimônia, durante a recepção noturna, Eleanor observou Samuel discretamente. Ele conversava com os convidados com uma desenvoltura que contrastava fortemente com a imagem de um jovem pobre e simples. Parecia conhecer detalhes sobre arte, negócios e até mesmo política local, assuntos que um homem de sua suposta posição social jamais abordaria. A dúvida começou a criar raízes na mente de Eleanor, e aquela primeira noite de núpcias foi marcada por uma pergunta obsessiva: quem era realmente Samuel Hart? Na manhã seguinte, Eleanor acordou no quarto suntuoso que dividia com seu marido supostamente pobre. A luz do sol, filtrada pelas cortinas, iluminava os tecidos de veludo e os móveis de madeira maciça. Tudo ali exalava luxo, mas Eleanor fingia não notar. Ela se recusava a se intimidar pelas aparências. No café da manhã, Samuel sentou-se em frente a ela com uma calma surpreendente. Falava com uma precisão e erudição que revelavam uma mente brilhante. Sabia os nomes dos criadores das obras de arte no hall, os vinhos raros na adega da família e até detalhes de negócios locais que os pais de Eleanor consideravam inacessíveis. Para um homem pobre. Eleanor, disse ele suavemente, mas com uma autoridade natural: você já pensou que as coisas sempre nos são apresentadas de uma única maneira? Eu não entendo, respondeu ela intrigada, mas na defensiva. Samuel deu um leve sorriso, como se estivesse saboreando um segredo que só ela poderia descobrir. Nos dias seguintes, Eleanor começou a notar outros detalhes estranhos. Samuel conhecia perfeitamente os funcionários da mansão, mas ninguém se atrevia a desrespeitá-lo.
Ele parecia ter acesso a documentos financeiros e contas cuja existência Eleanor desconhecia. Às vezes, ela recebia olhares de respeito ou até mesmo de desprezo. Medo por parte dos convidados, como se Samuel estivesse segurando um poder invisível. Certa noite, enquanto tentava desvendar esse enigma, Eleanor encontrou um objeto deixado por Samuel na mesa de cabeceira. Um relógio de ouro com um nome gravado que ela reconheceu imediatamente como pertencente a uma das famílias mais influentes da cidade. Seu coração disparou. Seria possível que fosse Samuel. A dúvida de Eleanor transformou-se em uma certeza parcial. Seu marido não era o homem que seus pais haviam descrito. E por trás daquela fachada despretensiosa, escondia-se um segredo capaz de destruir toda a sua vida. Naquela noite, ela foi para a cama com uma pergunta persistente: Samuel Hart é realmente pobre? Ou está interpretando um papel para testar sua verdadeira natureza? Os dias se passaram, mas Eleanor não conseguia afastar a dúvida da mente. Cada gesto de Samuel, cada palavra trocada, parecia esconder um significado mais profundo. Finalmente, ela decidiu parar de se contentar com meras suspeitas e buscar respostas por si mesma. Certa tarde, enquanto Samuel estava ocupado lendo na sala de estar, Eleanor se aproximou e disse: Samuel, eu me pergunto, por que você sempre se faz de difícil? Por que você nunca mostra quem você realmente é? Samuel ergueu os olhos do livro, com um sorriso quase imperceptível nos lábios, e respondeu com uma voz suave, porém confiante: porque a verdade nem sempre se revela de imediato, Eleanor. Às vezes, é preciso observar, compreender, antes de julgar. Essa resposta a deixou perplexa, mas ela sentiu uma pontada de admiração misturada com frustração. Samuel nunca pareceu estar com pressa, nunca se intimidou com a curiosidade ou a desconfiança dos outros. Ele controlava a situação com aparente facilidade. Alguns dias depois, Eleanor recebeu um convite inesperado, uma visita de negócios à cidade com Samuel. Ela esperava uma reunião modesta, como a de um homem pobre. Mas ao chegarem, Eleanor ficou impressionada com a elegância dos escritórios, a presença de funcionários que cumprimentaram Samuel com respeito e deferência, e o profissionalismo com que ele lidava com os documentos. Samuel. Ela murmurou, quase incrédula, o que tudo isso significa? Ele se virou para ela com um semblante sério e disse: Eleanor, o que você pensa que sabe sobre mim é apenas uma fachada. Meu nome, Samuel Hart, é apenas parte da minha identidade. O que você vê aqui é a minha vida real. Eleanor sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O homem que ela acreditava ser simples e pobre era, na realidade, um herdeiro influente, um estrategista respeitado nos negócios e na sociedade. Cada gesto modesto, cada sorriso humilde que ele demonstrara não passava de uma fachada cuidadosamente construída. Por quê? Por que você escondeu isso de mim? Perguntou ela com a voz trêmula. Samuel aproximou-se e pegou na mão dela. Para realmente te conhecer, sem ser influenciada pelo meu nome ou pela minha fortuna. Eu queria que você me amasse por quem eu sou, não pelo que eu possuo. Para Eleanor, tudo mudou naquele instante. O casamento forçado que ela tanto temia transformou-se num enigma fascinante. E diante daquele homem misterioso, ela compreendeu que não estava casada apenas com Samuel Hart, mas com um mundo que jamais imaginara. Após a revelação, Eleanor sentiu uma mistura de admiração e confusão. O Samuel que ela pensava conhecer não existia. Diante dela estava um homem complexo, inteligente, influente e misterioso. Mas apesar da surpresa, Eleanor sabia que precisava entender esse novo mundo no qual acabará de mergulhar. No dia seguinte, Samuel a convidou para vivenciar seu cotidiano. Foram a um elegante prédio no centro da cidade, sede de uma empresa renomada por seus investimentos e influência na cidade. Cada andar parecia exalar poder, assistentes impecáveis, executivos respeitosos e um ambiente onde cada detalhe era meticulosamente planejado. Eleanor, disse Samuel, percebendo seu espanto, muitos julgam os outros pelo que possuem ou pela aparência. Eu prefiro observar o coração e a mente. Eles entraram em uma sala de reuniões onde Samuel presidia uma importante discussão com parceiros estrangeiros. Eleanor permaneceu em segundo plano, fascinada pela compostura do marido. Cada palavra, cada gesto demonstrava completo controle da situação. Após a reunião, em seu suntuoso escritório, Samuel se virou para Eleanor. Este mundo pode parecer intimidador, mas eu queria mostrar a vocês que não é a riqueza ou o poder que definem uma pessoa, mas sim a maneira como ela age diante deles. Eleanor sentiu uma nova perspectiva se abrir diante dela. O Samuel que ela conhecia como um pobre simplório havia escolhido revelar sua verdadeira natureza gradualmente, para testar sua sinceridade e caráter.
Ela então compreendeu que o casamento deles não era apenas um arranjo familiar. Era também um teste, um jogo de verdade e descoberta mútua. E quanto a mim? Perguntou ela suavemente. O que você realmente quer de mim, Samuel? Ele sorriu e pegou na mão dela. Que você seja você mesma, Eleanor. Que você me ame por quem eu sou, e não pelo que eu represento. Pela primeira vez desde o casamento, Eleanor sentiu uma mistura de entusiasmo e apreensão. Sabia que o caminho para compreender Samuel e o seu mundo seria longo e repleto de desafios. Mas também pressentia que essa jornada poderia transformar a sua relação e revelar um amor verdadeiro, para além das aparências e da hipocrisia. À medida que Eleanor se adaptava à sua nova vida, Samuel decidiu apresentá-la a algumas pessoas importantes em seu mundo. Eles visitaram seu escritório principal, onde uma equipe dedicada de assistentes e colaboradores os aguardava. Eleanor observou atentamente. Cada pessoa parecia respeitar Samuel não apenas por seu poder, mas também por seu senso de justiça e sua visão. Contudo, nem todos os olhares refletiam apenas admiração. Eleanor percebia nuances de ciúme, desconfiança e rivalidade, como se algumas pessoas nunca tivessem aceitado completamente sua autoridade. Eleanor, disse Samuel, percebendo sua preocupação, você logo verá que riqueza e influência trazem tantos desafios quanto privilégios. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar o que não entendem. Em seguida, conheceram Madeline, uma mulher elegante e autoritária, uma antiga associada de Samuel. Ela olhou para Eleanor com uma mistura de curiosidade e suspeita. Samuel não me disse que ia se casar tão depressa, disse ela baixinho, mas alto o suficiente para Eleanor ouvir. Madeline respondeu Samuel calmamente, Eleanor não está aqui para impressionar ninguém. Ela está aqui porque eu a amo. A tensão diminuiu um pouco, mas Eleanor compreendeu que precisava navegar por esse novo mundo com cautela. Ela também percebeu que algumas pessoas sabiam partes do passado de Samuel que ele próprio ainda não havia compartilhado com ela. Mais tarde naquele dia, Eleanor descobriu um escritório particular repleto de documentos e fotografias antigas. Ela reconheceu imediatamente pistas sobre a infância de Samuel, sua família influente e as difíceis escolhas que ele fizera para chegar onde estava. Cada fotografia contava uma história de sacrifício, luta e estratégias cuidadosamente planejadas. Para Eleanor, essas descobertas reforçaram sua admiração, mas também sua sensação de distanciamento. O Samuel que ela conhecia como simples e humilde era agora um homem complexo, moldado pelo poder, pela responsabilidade e pelo segredo. Ela compreendeu que o casamento deles não era apenas uma união pessoal, mas uma imersão em um mundo onde cada relacionamento podia ser estratégico e cada gesto minuciosamente analisado. O dia a deixou exausta, mas estranhamente animada. Ela sabia que o verdadeiro teste não era entender Samuel, mas sim se ela conseguiria aceitá-lo completamente com seus mistérios, suas responsabilidades e seu passado. Algumas semanas haviam se passado desde que a verdadeira identidade de Samuel fora revelada. Eleanor começava a se adaptar ao seu novo mundo, mas ainda sentia um véu de mistério ao seu redor. Ciente de sua curiosidade e cautela, Samuel decidiu propor um teste sutil para avaliar sua confiança e sinceridade. Certa manhã, ele a convidou para um encontro particular em um hotel discreto da cidade, longe de seu escritório luxuoso e de sua comitiva. Eleanor, intrigada mas nervosa, aceitou. Hoje, disse Samuel ao entrar na sala, quero que vocês vejam este mundo como ele realmente é, sem fachada nem máscara. Eles foram recebidos por parceiros de negócios influentes, mas o clima era tenso. Samuel fingiu receber uma mensagem urgente e pediu a Eleanor que conduzisse sozinha uma pequena negociação com um investidor cauteloso. Eleanor sentiu o coração acelerar. Não era uma tarefa fácil. Ela tinha que convencer alguém que não a conhecia e que a via apenas como a esposa de um homem rico. No entanto, ela se lembrou do conselho de Samuel. Haja com o coração, não com o título. Com cautela mas com determinação, Eleanor iniciou a conversa, usando tanto sua inteligência quanto sua intuição. Para sua grande surpresa, o investidor acabou sorrindo e aceitou sua proposta. Samuel o observava discretamente com um sorriso satisfeito nos lábios. Veja, Eleanor, disse ele, apertando a mão dela após a reunião, confiança não se pede, se conquista. E a confiança que você deposita em mim, eu jamais considero garantida. Eleanor então compreendeu que essa aprovação não era apenas para ela, mas também para Samuel. Estava testando sua capacidade de entender o mundo dele, de lidar com a complexidade e de aceitar a pessoa que ele realmente era, além da fachada de pobre simplório. Aquele dia marcou uma virada.
Eleanor percebeu que seu casamento não era um fardo imposto, mas uma verdadeira aventura, onde cada decisão e cada gesto tinham um peso, e onde o amor precisava ser construído sobre a confiança e a sinceridade. Ao retornarem à mansão, Eleanor sentiu uma nova certeza. Apesar dos mistérios e desafios, ela estava pronta para descobrir Samuel, ao seu lado, plenamente sem medo. À medida que Eleanor se acostumava gradualmente ao estilo de vida luxuoso e complexo de Samuel, descobriu que o mundo dele não estava livre de críticas e inveja. Corriam sussurros entre os sócios e alguns associados próximos. Como uma mulher de fora desse mundo pode entender Samuel e seus negócios? Certa tarde, durante um almoço de negócios, Eleanor sentiu os olhares pesados e os sussurros. Ela percebeu que Madeline, a colega influente, a encarava com uma intensidade que misturava desafio e desconfiança. Eleanor disse Samuel calmamente, sentando-se ao lado dela: deixe-os falar. A opinião dos outros não define quem você é. Ainda assim, Eleanor sentiu uma pontada de preocupação. Mesmo sabendo a verdade sobre Samuel e sua identidade, a pressão dos olhares e julgamentos alheios começava a pesar sobre ela. Percebeu que seu casamento, já complicado pela descoberta de Samuel, agora enfrentava mais um teste, o de resistir às críticas e à inveja. Mais tarde naquela noite, Eleanor recebeu uma mensagem anônima, uma carta insinuando que ela não passava de uma garota forçada e que não merecia Samuel. O tom insultuoso e as insinuações a perturbaram, mas ela decidiu não entrar em pânico. Samuel, disse ela mostrando-lhe a carta a algumas pessoas, não querem que sejamos felizes. Samuel segurou-a delicadamente pelos ombros. Eleanor, lembre-se, este mundo sempre foi cheio de julgamentos precipitados e rivalidades. O que construímos juntos depende não de sussurros, mas da nossa confiança e coragem. Naquela noite, Eleanor compreendeu que seu caminho ao lado de Samuel seria repleto de provações, não apenas descobrir sua identidade e aceitar sua grandeza, mas também enfrentar os ciúmes, as críticas e as intrigas que cercavam seu casamento. Pela primeira vez, ela se sentiu determinada a não ser mais apenas uma esposa observadora, mas uma parceira capaz de caminhar ao lado de Samuel, pronta para enfrentar os desafios do mundo dele e proteger o relacionamento deles de ataques externos. Apesar da crescente confiança entre Eleanor e Samuel, o passado de Samuel continuava a lançar uma sombra sobre o casamento deles. Certa tarde, enquanto explorava discretamente o escritório particular de Samuel na mansão, Eleanor descobriu uma pasta com seu nome. Curiosa, ela abriu e encontrou cartas, fotografias antigas e documentos relacionados a eventos que Samuel nunca havia mencionado. Ela descobriu detalhes sobre a juventude dele, sacrifícios familiares, escolhas difíceis e até mesmo alianças estratégicas que ele forjou para proteger seu legado e seus negócios. Algumas cartas revelaram ameaças contra sua família e tentativas de manipulação por parte de sócios influentes. Eleanor percebeu que Samuel havia construído sua vida com base na cautela, na estratégia e às vezes no engano. Essa descoberta a perturbou profundamente. Ela compreendeu que o homem humilde e despretensioso que pensava conhecer havia sido moldado por experiências dolorosas e responsabilidades esmagadoras. Sentiu também uma mistura de medo e admiração, medo da complexidade do seu mundo e admiração pela sua força e resiliência. Naquela noite, Eleanor decidiu abordar Samuel com tato. Samuel, descobri algumas coisas, seu passado, suas decisões, tudo o que você passou. Agora entendo melhor por que você esconde certas coisas. Samuel observava atentamente com um leve sorriso nos lábios. Eleanor, eu sabia que um dia você descobriria esse passado, mas não é só o que eu fiz que importa, é o que vamos construir juntos agora. Essa conversa marcou um ponto de virada no relacionamento deles. Eleanor compreendeu que o verdadeiro teste do casamento residia não apenas na descoberta da identidade ou da riqueza dele, mas em como eles conseguiriam navegar juntos entre o passado, os segredos e as ambições futuras. Pela primeira vez, Eleanor sentiu que a união deles poderia ir além das aparências e se transformar em uma parceria sólida, baseada em compreensão mútua, confiança e amor. Assim que o relacionamento deles começava a se consolidar, uma crise inesperada irrompeu. Um boato malicioso circulou nos círculos empresariais e sociais. Alguém alegava que Samuel havia enganado Eleanor para obter seu nome e herança. A notícia, totalmente falsa, espalhou-se rapidamente, e Eleanor imediatamente sentiu a pressão aumentar. Olhares curiosos e sussurros estavam por toda parte, na mansão, em reuniões públicas e até mesmo entre alguns dos associados de Samuel.
A jovem herdeira que aprenderá a desconfiar de julgamentos, sentia sua paciência e confiança sendo testadas. Samuel, disse ela, irritada e frustrada, como eles podem acreditar nisso? Depois de tudo que compartilhamos. Samuel pegou delicadamente na mão dela. Eleanor, este mundo é cruel com aquilo que não compreende. Não podemos controlar os rumores, mas podemos controlar as nossas ações. E a verdade sempre vem à tona no final. Para superar essa crise, Samuel e Eleanor decidiram agir juntos. Realizaram uma reunião privada com os principais colegas e parceiros de Samuel para esclarecer a situação. Eleanor, pela primeira vez, falou publicamente ao lado do marido, afirmando com convicção a sinceridade e o respeito mútuo entre eles. Não estou aqui para representar um papel, disse ela calmamente. Sou esposa de Samuel, e este casamento se baseia em confiança e amor, não em dinheiro ou manipulação. A força e a convicção de Eleanor impressionaram aqueles que a ouviam. Os rumores começaram a dissipar-se, substituídos por um crescente respeito por sua coragem e franqueza. Samuel, observando Eleanor, sentiu um profundo orgulho. A mulher que ele escolhera, e que fora forçada a esse casamento, agora se afirmava com força e dignidade em seu mundo. Essa aprovação marcou uma virada decisiva. Eleanor e Samuel não eram mais apenas marido e mulher, mas parceiros unidos contra os desafios externos. O relacionamento deles resistiu à tempestade e emergiu mais forte, preparado para enfrentar os próximos mistérios e revelações que a vida lhes reservava. O casamento resistiu a revelações, provações e tempestades. Eleanor descobriu o verdadeiro Samuel, um homem humilde e poderoso, inteligente e bondoso, moldado por segredos, sacrifícios e responsabilidades imensas. Mas o mistério final permanecia. Por que Samuel escolheu ocultar sua verdadeira identidade desde o início? Certa noite, no jardim iluminado por lanternas, Samuel pegou Eleanor pela mão e a conduziu a um pequeno pavilhão. Eleanor, disse ele suavemente, está na hora de você saber de tudo, sem máscaras nem segredos. Então, ele contou-lhe toda a sua história, sua família influente, as ameaças que havia sofrido, as alianças estratégicas que havia forjado e os sacrifícios que fizera para proteger o que amava. Mas, acima de tudo, revelou o motivo de sua farsa de pobreza. Queria ter certeza de que a mulher que compartilharia sua vida o amara por quem ele era, e não por seu nome, sua fortuna ou seu status. Eleanor, comovida até as lágrimas, finalmente compreendeu a profundidade daquele homem. Cada gesto modesto, cada sorriso humilde, foram um teste delicado e calculado para conhecê-la verdadeiramente. Ela sentiu um amor imenso florescer dentro de si, misturado com respeito e admiração. Samuel. Ela murmurou, agora eu entendo. Eu te amo não apenas por quem você é, mas pela força e sabedoria que você esconde por trás da sua aparente simplicidade. Samuel sorriu e abraçou Eleanor com força. E eu te amo pela sua paciência, sua coragem e sua capacidade de enxergar além das aparências. Você não se deixou influenciar por dinheiro ou status, Eleanor. Você é a mulher que realmente merece compartilhar a minha vida. Naquela noite sob o céu estrelado, Eleanor e Samuel selaram seu verdadeiro amor. O casamento forçado, os segredos e as provações deram lugar a um relacionamento sincero, profundo e inabalável. Eleanor não era mais apenas uma herdeira presa às regras da família. Ela se tornará companheira, amiga e confidente de um homem que, por trás de suas máscaras, abrirá seu coração e seu mundo para ela. A história deles, que começou com dúvidas e manipulação, terminou em verdade e amor, provando que às vezes as maiores provações revelam as mais belas verdades.